diante dos olhos de Kun e Andross, que estavam sentados no chão, apreciando a visão de um início de uma grande batalha. Começava assim o xadrez de Traumerey e Gustang, e foi assim que começou o capítulo 650 de Tower of God. Fica aqui nesse vídeo porque esse episódio está incrível. Esse capítulo especificamente focou no Traumerey e no Gustang, em muitas coisas do passado e em momentos que conversaram do presente. Foi muito legal e bastante esclarecedor pra gente. Bom, vou comentar o capítulo e bem no finalzinho, continuando o vídeo, porque eu vou dar as minhas ressalvas, as coisas que eu entendi e coisas que ficaram de dúvidas e explicações sobre coisas importantes sobre as 10 grandes famílias. Traumerey já começou a partida reclamando, dizendo que era a primeira vez que ele entrava numa partida xadrez, imaginando que simplesmente já tinha perdido a batalha. Só que Gustang rebate falando pra ele não reclamar assim, porque de todas as vezes que eles jogaram, sempre tinham desafios únicos, então eram jogos realmente difíceis. Bom, eu não sei como, né, porque ele tá com uma peça só. É lamentável. E depois de muito tempo, eles começaram a ter uma conversa de certa forma amigável, como acredito que não tinham em muitos anos. Porque o Gustang pergunta pra ele como é que ele tava e sempre refletiu sobre ele de um personagem que sempre era solitário, sozinho, isolado em seu quarto. Ele sempre foi muito isolado. E o Traumerey diz realmente que ele, apesar de tudo que aconteceu, ele sempre se sentiu sozinho. Ele sempre teve essa solidão abismante, grande, muito grande dentro de si. E ele meio que fugiu dessa solidão a primeira vez que ele se tornou pai. Nós tivemos o privilégio de ver o Kirin e o Robadão pequenininhos, né? E ele diz que realmente com esse sentimento de pai a primeira vez, ele se dedicou como pai, ele deu pra eles o que era importante. Porém, ele tinha medo, ele tinha receio mais uma vez da solidão quando seus filhos crescessem e tomassem seus rumos. E de certa forma foi o que aconteceu. Apesar de um ficar do lado dele, sempre ficou do lado dele, que era o Kirin, e depois o Robadão tendo tomado seu partido, indo para mais batalhas e tudo mais, ele percebeu que estava sozinho, mesmo com um deles ficando do seu lado. Só que é claro, é uma coisa normal da natureza. Os nossos filhos vão estar com você, você vai treinar eles, você vai da melhor forma possível que você foi treinado pelo seu pai, pelo seu avô, isso sucessivamente. Só que chega um ponto lá para uns 14, 15 anos de idade em que a natureza humana quer liberdade, quer tomar suas próprias decisões e os filhos vão. E quem fica com você é seu cônjuge, né? Esse grande medo de solidão fez que Traumerey tomasse decisões que mudou totalmente a família dele. Foi aí que ele encontrou uma forma de criar alguém que pudesse obedecê-lo incondicionalmente, que pudesse tomar a frente de sua família. No caso, ele começa a mencionar o Wang Wang, que é o pai de Dun, Po e Yama. Ele disse que quando o laboratório criou Wang Wang, ele era uma raça chamada Beast Skin. Então, tipo assim, ele deu esse nome. Estava na tradução do mangá, né, do manhwa. E dessa parte ele diz que realmente ele ficou feliz plenamente e até um certo tempo, porque ele realmente obedecia, ele gostava dessa submissão. E depois de um tempo ele até deu pra ele algo que ele acreditava que era importante, que é uma família, né, fazendo ele coabitar, ter relações com aquela moça que tinha uma fera. Ele falou, não é a palavra lendária em si, mas ancestral, né? Seria mais bem colocado no episódio. E quando aí nasceu Dun, né? Depois de muito tempo, ele percebeu que estava com medo mais uma vez de perder um outro filho, né? Ele não via ele como filho, mas via ele como um possível ser que ia dominar e comandar nas batalhas toda a sua família. Olha a importância de que nós vemos na visão, nas perspectivas de Traumerey com relação ao Wang Wang. Ele realmente via uma grande importância no futuro para aquele Wang Wang. Só que as circunstâncias vieram, ele viu que ele estava apaixonado e percebeu que talvez essa lealdade, grande lealdade que ele esperava de Wang Wang estava à mostra em questão de colapso, né? E acabou acontecendo tudo que vocês viram nos capítulos anteriores do passado do Wang Wang. Como é que pode, né? Se você parar para analisar, eu lembro em One Piece a Big Mama com mais de 100 filhos e de boa, e o Traumerey, os líderes das grandes famílias têm vários filhos e no caso o problema era com ele. O problema do Traumerey era realmente dentro dele, não as pessoas, não as coisas que ele tentou ocupar esse vazio dele e não adiantou de nada, né? Ele tomou várias decisões que acabou afastando, ele era mais isolado ainda da sua própria família, o que culminou em alguns integrantes ali querendo trair ele juntamente com os guerreiros revolucionários. Ele meio que se comparando com uma divindade, ele simplesmente queria isso, ser uma grande divindade para alguém, e a humanidade simplesmente busca a liberdade, se comparando até mesmo ao diabo. O Gustang diz para ele que essa visão é um pouco distorcida de si mesmo, mas na verdade ele vê realmente o Traumerey com todas as suas escolhas como um mal. Ele é uma pessoa mal, teve as escolhas dele difíceis, mas ele não chega a ver o amigo, né, o antigo amigo de batalha de longa jornada na torre, como um verdadeiro diabo.
E é neste exato momento que ele toma um checkmate e acaba perdendo para o Gustang. Neste momento, vocês têm que entender uma coisa. Todos os jogos, todos os testes que tem dentro de uma torre, pessoal, tem um aval do administrador, o guardião da torre. Ele que é responsável pelo resultado, pelos pontos e tudo que acontece dentro de uma torre. Se vocês recapitularem, todas as vezes que o Ban, seus amigos, o Kun, outros guerreiros passaram por um teste que dava aval a eles de passar para um próximo andar, tinha tudo a ver com um contrato. Na verdade, até mesmo os regulares que entram dentro da torre fazem um contrato para poder utilizar o Shinsu. Uma troca-multa, né? Você se sujeita às regras da torre, né? E a família dos Zahard, né? Porque quem se sujeita a essa regra não pode matar os Zahard, por isso que de certa forma tem esses contratos que fazem com que esses líderes das grandes famílias, pelo menos que eu entendi, tá? Se você lê muito mais do que eu tô falando com coisas que eu entendi da história. Mas Zahard e os líderes das grandes famílias são praticamente imortais por contratos que fizeram logo depois que atingiram o andar 100. Então eles se tornaram guerreiros imortais. Porém, existem contratos que prendem os regulares que entram na torre para que eles não atentem para a vida dessas famílias, entendeu? Por isso que quando irregulares entram, se torna um perigo para essas famílias. Claro que até hoje eu tenho uma dúvida que bem no finalzinho do vídeo também eu vou trazer para vocês com relação ao Ban e o contrato que ele fez lá no começo de toda essa história. Depois disso, o administrador aparece tirando todos os poderes e os privilégios que o Traumerey tinha. A bênção de ser um líder das grandes famílias, para ele ali tinha se extinguido, porque era uma regra desse contrato, era uma regra desse jogo. Quem vencesse num tabuleiro de xadrez ali ia permanecer como chefe da grande família. Mencionou que o Pobidal Gustang agora se está acima, à frente do Traumerey. E Traumerey não é mais um líder de grande família. Neste exato momento, meus amigos, Traumerey perdeu essa bênção e veio uma quantidade de sentimentos aflorando nele. O que me faz pensar uma coisa. Vocês viram todo o tempo que eles são as pessoas bem, como se tivesse um nível de QI elevado e que eles não... Tipo assim, pode acontecer o que for do lado deles, eles estão lá. Simplesmente parados, eles são frios, né? Extremamente frios com relação aos acontecimentos. Podem ficar um pouco exaltados às vezes, mas eles são bem frios. Nesse momento que Traumerey tem uma êxtase de vários sentimentos. Felicidade, alegria, raiva, tristeza e solidão vêm com muita força, aflorando muito dentro de si. Acredito que mostrando para ele como uma brisa fria chega e você tá com uma regata e você sente aquele calafrio, ele finalmente voltou a sentir todos esses sentimentos de uma vez por todas. Além de eles se tornarem líderes de grandes famílias, eles ganharam essa bênção de ser pessoas bem extremamente inteligentes, então é um nível diferente de conhecimento que eles ganham da torre. Isso é muito interessante, sabe? Então nesse exato momento, o Traumerey teve todo esse boom de sentimentos. E o que acontece desse então? Primeiro sentimento que ele tem de lembrança, que chega a ser muito triste, ele tem uma lembrança muito forte da Amizu, que é aquela que ele amava. Tipo, ele amava e não amava, né? Porque, tipo assim, ele fez de tudo para ela estar do lado dela. E quando ela quis ir embora, aconteceu o que aconteceu entre ela e o Enkidu. E a gente ainda tem dúvidas de que foi o Enkidu, na verdade, que fez uma arrasta pra cima com a menina, ou ele realmente fez isso. Realmente é a confirmação de que ele fez aquilo com a Amizu. Por quê? Porque veio muito sentimento, e os últimos sentimentos a ser mencionado nessa cena é a tristeza e a solidão. Então, depois que veio tudo isso, ele olha pra cima, não aguenta mais e finaliza mais uma vida. Nesse momento que o Gustang tenta pará-lo, mas não consegue mais. Aqui já, mais uma vez, finalizou um grande guerreiro, um grande perseguidor da torre juntamente com o Zahard, tinha chegado ao seu fim, finalmente o fim de sua jornada. Pessoal, até o próprio Kun, todos que estavam presentes ali, porque o Urek Mazino também viu ali depois que acabou o jogo e percebeu o que tinha acontecido e pensou tipo, droga, caramba. Ficou meio desapontado com o resultado. Não ficou desapontado com o resultado da partida, mas ficou desapontado com o que o Traumerey acabou de fazer consigo mesmo. Depois o Kun e a Androssi também perceberam isso, e a própria narração do capítulo diz o que aconteceu, que ele havia perdido seu status de líder da grande família e que ele havia chegado ao fim a sua jornada. Mas um ponto muito importante de tudo isso que eu falei pra vocês é momentos antes dele sentir esse êxtase e ele perder a bênção da grande família, ele olhar pro Gustang e falar uma puta de uma verdade, alguma coisa que nós não sabemos porque não passou balão pra gente. Então agora vai ter especulação, agora vai ter roteiro, vai ter teoria pra caramba, porque ele olha pro Gustang e fala: eu preciso falar uma verdade sobre Zahard pra você.
e fica tudo mudo. E simplesmente aparece a exclamação. O que será que o Traumerei falou pro Gustang do Zahard? Vale lembrar que eles dois tinham uma relação muito grande. Eu acredito que o Zahard ficava muito tempo manipulando o Traumerei, ficava sempre importando com ele assim. E o próprio Vi ficou preocupado se o Traumerei saísse dessa partida e contasse alguma coisa do Zahard, que o Vi tava ali. Sabia, como se ficasse bem assim, eles tinham uma conexão importante ali de troca de informações. Mas ele acabou passando isso pro Gustang. O que vai acontecer? O que vai influenciar isso pro Gustang? Porque o Zahard tem olhos praticamente pra todo lado, né? Então vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Gente, sem brincadeira, Tower of God tá incrível. Tipo assim, isso é uma coisa muito legal de a gente descobrir. Vocês sabem a história dos 10 grandes famílias, né? Quando eles chegaram no 100º lugar, eles conseguiram fazer um teste no qual lhes deu imortalidade. Então essa imortalidade pode ser extinguida, como eu falei pra vocês, com relação a um contrato que eles têm com um guardião. E tipo assim, o Zahard fez vários contratos com vários guardiões para se tornar o rei da torre. Tipo assim, acredito que deve ter várias cláusulas, deve ter várias coisas para isso. Só que isso é interessante. Se eles lutarem de uma forma na qual tem um resultado que eles podem perder essa bênção da grande família, simplesmente eles vão deixar de ser um grande líder da grande família. Então foi uma criação deles, cara. O que será que pode acontecer agora? Qual que é a balança que vai mudar no meio de todas as 10 grandes famílias? Eu fico doido com isso daí, fico doido. Realmente tá muito bacana. Tudo bem que foi bastante conversação, mas foi conversação interessante demais. Trouxe muito conteúdo do capítulo, foram 43 páginas. O finalzinho do capítulo nós tivemos uma lembrança de quando eles decidiram morar juntos, mas acabou terminando nessa tragédia, né, meus amigos? E me fala aí o que você achou desse capítulo, você que leu, né? E sim, gente, pra ler ainda só em inglês, entendeu? Eu vou deixar o link sempre aí embaixo pra vocês. E como eu falei, se você pegar o seu celular e você ativar a opção de câmera do Google Tradutor, você coloca lá e você consegue ver, entendeu? É meio chatinho você ficar vendo assim, pra você ter uma interação melhor. Apesar de eu ser um pouco de inglês, o meu inglês não é lá essas coisas pra estar lendo 100%. E às vezes alguma palavra ali é simples o contexto. E foi, ô Bocó? Você quer atenção, ela quer atenção pra ela. Então, pessoal, é isso que aconteceu. Muito louco. Agora o que eu vou falar pra vocês do Ban é o seguinte. Vocês lembram que quando o Ban começou a subir a torre, ele teve que obrigatoriamente fazer um contrato porque ele não entendia nada disso. Então falaram, faça um contrato. O professor, o cara de teste lá do começo do Shinsu falou pra ele. E quando ele fez o teste, o contrato, o líder ali, o guardião da torre disse pra ele, esse contrato pra você vai ser mais como um grilhão, como uma corrente. Vai segurar toda a potência dele, tanto é que ele ficou fraco. Ele não precisava disso, ele simplesmente já tinha a habilidade de usar Shinsu. Ele simplesmente não precisava de um contrato para usar Shinsu. Vocês entendem isso? Eu acredito que o Urek Mazino não tenha feito esse contrato, então por isso que ele estoura tudo ali à torta direita. Mas a minha dúvida, até hoje, no mangá pelo menos, eu não lembro, depois de que eu li tudo, eu vou ter que reler para confirmar isso com vocês. Se você leu mais do que eu, deixa aí nos comentários. Eu não lembro do Ban ter voltado atrás desse contrato e cancelado ele, porque teoricamente ele não precisava. Ele só pôs amarras no próprio potencial dele. Pessoal, se foi mais uma análise, eu acho que vai ter mais vídeo essa semana se eu conseguir entregar, que eu queria falar mais do último capítulo, não deu tempo, eu falei nesse último agora do Fantamino, eu falei um pouco do questão Urek Mazino, o potencial dele, mas espero que vocês tenham gostado dessa simples e humilde análise pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Libera o Shinsu do poder máximo da panelada no like e se inscreve no canal pra mais. E ela quer ver o hack no próximo capítulo. Na verdade, o capítulo saiu hoje e eu vou assistir. Falou? Até mais. Fique com Deus, pessoal.